Boa noite a todos. Conseguem me ouvir direitinho? Ok. Então vamos dar início à aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre cirurgia coloproctológica. Eu tentei trazer as mais comuns, tá? Mas deixei de lado as de pequeno porte, como cirurgias orificiais, tá? Porque não dava para trazer tudo na mesma aula. É muita informação. Bom, é, agora iniciando, vou passar um pouquinho sobre a anatomia, né? Que tem a ver com os procedimentos cirúrgicos, né? Então, a cirurgia proctológica, ela está responsável pelo tratamento das patologias do cólon, reto e assoalho pélvico, né? Nós temos um comprimento de cólon e reto em torno de 150 centímetros, né? E aí nós temos o início dele pelo seco, tá? No entanto, fazemos exames que avaliam o ilho terminal e são importantes para diagnóstico de algumas patologias que têm relação com, com as doenças que são tratadas, né? Então, no ilho terminal, a gente tem o esvaziamento através do seco, né? Pela aquele invaginação um pouco mais dilatada, né? O seco, por sua vez, ele tem um comprimento de em torno de 10 centímetros, né? E um diâmetro de 7,5 centímetros. Ele distende bastante, porém, ele tem uma particularidade que é, a partir de uma distensão maior que 12 centímetros, ele inicia um processo de necrose isquêmica, e pode levar à perfuração da parede intestinal. Então, se inicia essa distensão sem controle ou por obstrução, ele pode ter um rompimento e aí nós temos um agravamento sério desse caso, né? Então, na distensão de seco, é indicada a intervenção cirúrgica. No apêndice, né, que está logo situado abaixo da válvula iliocecal, né, nós temos uma invaginação que mede cerca de 8 a 10 centímetros, tá, de comprimento. É possível detectar através da dobra de Treves, tá, e é o que marca, né, o encontro entre o intestino delgado, né, e o início do intestino grosso, né, a partir do seco. Ainda sobre a particularidade do cólon, né? Nós sabemos que ele é dividido em cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto, né? No ascendente, nós temos mais ou menos 15 centímetros, né? No transverso, mais 45, no descendente, mais 25. E o cólon sigmoide é variável entre 15 a 50 centímetros, tendo uma característica de grande mobilidade, né? Ele tem uma mobilidade bem acentuada, tanto que aqueles pacientes que têm doenças como doença de Chagas, que tem um megacólon chagásico, né? Tiveram um comprometimento intestinal, os exames de colonoscopia são extremamente difíceis e muitas vezes eles não passam do cólon sigmoide por ele ser muito extenso e muito móvel, onde se formam várias alças ali. Já o reto, né, que juntamente com o sigmoide formam então um reservatório fecal, né, ele pode ter um comprimento de 12 a 15 centímetros. E nele nós vamos ter umas involuções que são conhecidas como as válvulas de Houston, né? Isso é importante para a questão do armazenamento e para a medição desse reto conforme algum acometimento de neoplasia, né?
No assoalho pélvico, que é uma outra área que a coloproctologia atua, né? Ela envolve, né? A gente sabe que o assoalho pélvico ele envolve uma série de músculos, né? Que trazem a continência, né? Que é o que faz com que a gente tenha continência, é o fortalecimento dessa musculatura. Não só na área de proctologia, mas também na área urológica, né? Então, uma disfunção urológica por afrouxamento dos músculos do assoalho pélvico, né? Levam àquela questão da incontinência. Por isso que a gente, alguns anos atrás, hoje isso já tem mudado muito, se entendia como normal a incontinência na evolução, da idade, na velhice. Hoje a gente sabe que isso não é normal, que a gente precisa trabalhar essa musculatura para que tenha a continência, né? Para que a gente consiga ter uma continência. Então, esses músculos, né? Tanto os pulvococcíneos quanto os iliococcíneos e os pulvorretais, eles em conjunto formam o elevador do ânus, né? Então, nós temos uma continência tanto intestinal quanto urinária pela tonicidade dessa musculatura. Então, a gente precisa ter exercícios conforme a gente vai envelhecendo para manter a continência intestinal. Bom, o bulbo retal ele sempre está em contração contínua, que é isso que mantém a continência, né? Uma disfunção desse músculo acarreta ou principalmente na dissinergia da defecação. Ou seja, eu tenho o reto cheio, mas eu não consigo ter um esvaziamento, né? Nos exames, quando eles vão além, né, na visualização durante o exame físico, né, na consulta a gente faz o exame físico, é feita uma anoscopia que visualiza só o reto. Quando é feita uma retossigmoidoscopia, que entra um aparelho um pouco maior, de em torno de 20 centímetros, nós verificamos que mesmo que o paciente não esteja sentindo, né, a vontade de evacuar, já existem fezes em formação ali na porção superior do reto e sigmoide, né? Então, quando é que ele traz esse mecanismo de dar aquela vontade, aquele feixe de vontade de evacuar? Quando ele já inicia essa descida. Se inicia essa descida, o que é que vai travar? O nosso musculatura, o nosso esfíncter anal externo vai travar, né? E isso vai fazer com que a gente não tenha essa perda involuntária das fezes. Só que existem inúmeras patologias que levam a essa dificuldade de continência, né? E essa dificuldade gera transtorno e muito recuo, né? Reclusão daquele indivíduo, porque ele é obrigado a sair pouco de casa, porque quando ele pede, tem o odor, tem a questão de ter que usar fralda, tem tudo isso, né? A incontinência urinária, nesse ponto, ela é mais fácil de manejar por conta da questão do odor, né? E lembrando também que se a gente está trabalhando com áreas de absorção, né? Então, o alimento que a gente ingere, ele está em torno dessa necessidade de absorção. Então, ele inicia o processo absortivo lá no estômago. No entanto, a absorção dos líquidos corporais, ela se dá essencialmente no intestino grosso, né? Ah, mas aqueles indivíduos que tiram o intestino grosso, o nosso organismo acaba se adaptando, mas demora um tempo para fazer essa adaptação, né? E acaba tendo um espessamento do ilho terminal em virtude da necessidade dessa absorção de líquidos, né? Então, em todo o cólon, nós temos aproximadamente 900 centímetros quadrados de área que tem essa absorção, né? E a gente sabe que a gente produz líquidos de até 1.500 ml dia, né? Ou seja,
nós temos uma produção de líquidos que vem da questão pancreática, bile, né? Então, são vários líquidos que ajudam no processo de digestão. Esses líquidos que antes eram de 1.000 a 1.500, após a saída, né, e absorção, nós temos o quê? Nas fezes apenas 100 a 120, a 150 ml de água, né? Então, nós perdemos 10 vezes essa água porque o nosso colo tem essa capacidade de absorção, né? E isso é muito importante quando a gente lida com pacientes que têm uma dificuldade de absorção, tá? E isso pode se tornar tão grave que esse paciente pode vir a óbito por um distúrbio eletrolítico, caso ele não tenha, por exemplo, tenha feito uma ressecção grande intestinal, tá? Porém, a absorção do líquido, né, é bem tranquila. Mas junto com esse líquido, essa água, nós temos a questão do sódio, que ele precisa dessa polarização e repolarização, ou seja, eu preciso de um transporte ativo para a absorção desse sódio, né? Então, daí nós sabemos que se nós temos os líquidos absorvidos no intestino grosso, no cólon, né? Então, a gente tem que saber que aquele indivíduo que não vai ter mais esse intestino, por algum motivo, por alguma patologia que a gente vai ver adiante, ele vai sofrer um risco muito maior de desidratação, né? E alteração hidroeletrolítica. Bom, outra coisa importante, né, quando a gente fala de cirurgia coloproctológica, é a questão da motilidade, né? A motilidade intestinal, ela é extremamente importante, né? A retomada dessa motilidade no pós-operatório, né? Então, a gente sabe, conhece que a fermentação, né, ela acontece no cólon, né, mas mais no cólon direito, né? Então, é onde nós temos aquele aumento de bactérias metabolicamente ativas, né? E já o cólon esquerdo, ele vai servir apenas de armazenamento e desidratação. Então, no cólon direito, né, nós vamos ter situações que, às vezes, numa distensão, num ilho paralítico, esse paciente vai distender e vai ter o vômito em grande quantidade, né? Por quê? Porque apesar de ter a motilidade, essa motilidade, ela tem uma dissinergia. Essa dissinergia é que faz com que eu tenha um movimento reverso, né? E aí a necessidade de ter que sondar esse paciente no pós-operatório, caso não tenha a motilidade de forma adequada. Por isso que nas cirurgias coloproctológicas, vocês vão ver já de início, pós-operatório, às vezes a necessidade de iniciarem medicações que acelerem o trânsito intestinal, para que ele siga sem que haja um refluxo, né, que seria essa estase que vai gerar a náusea e o vômito nesse paciente, que são extremamente prejudiciais, né, para outras áreas em termos de aumento da pressão intraabdominal, né, forçando aquelas suturas que têm pouquíssimo tempo de execução. Outra coisa importante é que o controle desse sistema é pelo sistema nervoso autônomo, né, fibras nervosas parasimpáticas, através dos nervos vagos e pélvicos. No entanto, se eu tenho um paciente que ele não tem, que tem uma lesão medular e que não tem esse sistema autônomo perfeito, né? Eu vou ter mais complicações decorrentes, né, nesse pós-operatório. E o que eu já tinha falado, o padrão de motilidade, né, ele vai ser diferente nos 3 segmentos. Então, no cólon, essas ondas antiperistálticas que eu falei, que geram esse fluxo retrógrado. No cólon esquerdo, eles tendem
como ele armazena, ele tende a trazer, né, de forma sentido caudal, para que haja aquelas massas globulares no sentido de saída das fezes, né? E como é que a gente pode estimular essa saída das fezes? Com a ingestão, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem, né, se alimenta, né, a gente inicia um reflexo gastrocólico. Isso faz com que aumente a motilidade intestinal. Muitas vezes as pessoas falam assim: acabei de comer, eu vou no banheiro. Sim, porque você tem realmente esse reflexo bem acentuado. O que é importantíssimo é a gente aproveitar esse reflexo quando nós temos uma criança que está aprendendo a ir ao banheiro, né? Então, a gente se aproveita desse reflexo gastrocólico para fazer um treinamento àquela criança que está desfraldando, né? Então, quando é que eu vou conseguir fazer esse treinamento, né? Naqueles pacientes que têm essas patologias que eu preciso treinar esse intestino. Sempre após o alimento. Então, é café da manhã ou almoço, né? A gente não faz treinamento após janta. Por quê? Porque a gente não quer que a pessoa, na hora de sono, tenha vontade de ir no banheiro, né? Então, o treinamento iniciei, fiz a alimentação, aí eu tenho um período ali de 1 hora, 40 minutos, vai dependendo de como é a consistência daquelas fezes, né? E aí, a gente leva aquele paciente para o banheiro para que ele entenda o momento exato, né, de poder fazer aquela exoneração. E isso é também feito nos indivíduos que têm lesão medular, a fim de trazer, né, um movimento que acelere, mesmo ele não tendo a coordenação, né, perfeita das fibras parasimpáticas. Então, a motilidade ela é importantíssima em todo esse treinamento e ajuda nessas alterações de continência, né, que são trabalhadas. Claro que a resposta desses treinamentos, elas vão depender se esse paciente tem mesmo a inervação, né? Muitas vezes, esse paciente teve uma desnervação, né? Pode ser iatrogênica ou não, ou pode ser por trauma, e aí não está conseguindo evacuar e precisa colocar, às vezes, alguns aditivos, né? Que é através da cirurgia, né? Onde vai monitorar, né, como se fosse um marca-passo, mas um eletroestimulador sacral, pré-sacral, para poder estimular, né, aumentar esse estímulo para melhorar essa motilidade e aí a gente ter uma continência, né? Então, nisso envolve também a questão da formação das fezes. A frequência não é exata, né? Porque o indivíduo ele não é exato, mas ela é variável conforme o que a gente considera de normal e o que não considera. Então, aquele indivíduo que tem 3 evacuações em um dia, né? Ele é considerado um indivíduo com diarreia, né? E aí entra um conceito muito importante, né? Que envolve o conceito de Roma. Existe uma tabulação, uma classificação que nos diz o que é diarreia e o que não é. Então, muitas vezes a gente vê assim, teve um grande volume de fezes líquidas. Se foi apenas um, não é considerado diarreia, né? Apenas um volume de fezes líquidas, né? Então, se eu tenho um paciente que está em NPT ou que está em dieta enteral, ele não vai ter realmente aquelas fezes formadas, né? Então, ela vai ter uma consistência de pastosa a líquida. Então, se é apenas um episódio, ele não é considerado diarreia. Ele vai ser considerado se em 24 horas aquele indivíduo tiver 3 evacuações, tá? Então, não é normal eu ter 3 evacuações no dia, assim como não é normal eu ter menos de 3 evacuações semanais. E aí nós vamos ter uma pessoa que vai ser considerada constipada, né?
Então, qualquer frequência que eu tenha que esteja entre essa variação é considerado normal, né? O trânsito colônico é mais longo em mulheres, tá? Do que em relação aos homens. Isso tem a ver com o controle hormonal, tá? Principalmente naquelas mulheres pós-menopausa, né? Ou que já estão tendo várias alterações na pré-menopausa. Na defecação, então, requer esse tempo de trânsito colônico adequado, né? A consistência e a continência fecal. Então, se eu tenho uma continência fecal, isso implica que eu tenho capacidade de eliminar aquelas fezes, consigo perceber a diferença entre a perda de um gás, umas fezes líquidas ou sólidas, né? Então, consigo ter essa percepção. O que a gente, às vezes, percebe nas avaliações que são feitas em consultório é que, dependendo do número de partos normais, essa mulher perde um pouco esse dessinamento, né? Entender o que é um gás, umas fezes líquidas ou sólidas, tá? Principalmente quando teve um curso inadequado desses partos, né? E aí é observado aquilo que eu já tinha falado, então as fezes permanecem lá, só que a gente ainda não tem o reflexo, né? Então, esse reflexo inibitório anorretal, né, ele consegue controlar, né, essa defecação através do esfíncter anal externo. E aí a gente entra, depois dessas considerações, a gente entra já na avaliação de pré-operatório. E aí é muito importante entender todo o contexto desse paciente. Então, é a avaliação das condições gerais desse paciente, um suporte psicológico, tá? Hoje a gente tem muita literatura que fala que a gente tem alterações psicológicas, neurológicas decorrentes de um mau funcionamento intestinal. Se em casos de câncer, fazer o estadiamento pré-operatório, né? A questão do preparo intestinal de acordo com o tipo do procedimento cirúrgico. Hoje, os preparos eles são muito a menos em relação àquilo que no passado era feito, né? E a questão dos cuidados pós-operatórios. Nessa imagem aqui, a gente vê um paciente, um estômago de um paciente que tem alteração. Ele precisou ele foi um paciente já submetido a uma amputação abdômeno-perineal, né, que tirou todo o reto e ânus devido a um câncer. Nessa amputação, ele tirou também bexiga, né, então ele tinha uma urostomia, a Brique e uma colostomia terminal. Com a evolução da doença, ele teve um acometimento hepático, né? E todo paciente que tem alteração hepática é um paciente suscetível a sangramento. E aí a gente consegue ver várias lesõezinhas granulares, né? Que são os granulomas aqui em cima, mas que qualquer coisa que encostasse aqui iniciava um sangramento absurdo. Ele teve vários sangramentos só pelo estômago, que precisou de hemoconcentrados, vários hemoconcentrados, né? E sigmoide, né? E sangramento retal, sangramento vivo, né? Perda de sangue o tempo todo nas evacuações, né? Na retocolite, a gente tem também manifestações extraintestinais, como no caso da artrite, espondilite anquilosante, eritema nodoso, os piodermas gangrenosos, a colangite esclerosante primária, né? Então, a doença, ela não tem só manifestação intestinal, ela também pode ter extraintestinal.
O diagnóstico ele é feito por exame endoscópico, tá? Ou seja, a colonoscopia, onde vão ser coletadas múltiplas amostras de todo o segmento do cólon e do ilho terminal. Aqueles pacientes que têm retocolite ulcerativa, né, eles têm um risco maior de desenvolver um carcinoma, né? Os fatores de risco mais importantes envolvem a questão da duração da doença, tá? Então, uma doença pancolônica, doença continuamente ativa e uma gravidade de inflamação, faz com que ele tenha um risco cumulativo de câncer, né, em relação ao tempo de doença. Então, se eu tenho 25 anos de doença, eu tenho um risco de 25% de chance de vir a ter um câncer. Se eu tenho 30 anos, eu tenho um risco de 35%. Se eu tenho 35, eu tenho 45% de ter de chance de ter essa doença. E se eu tenho 40 anos, eu tenho 65% de chance de vir a ter um câncer. Então, é uma doença que envolve mais o lado esquerdo do cólon. E tem menos risco de desenvolver carcinoma. No entanto, a única forma da gente ter uma certeza que aquelas lesões, aquela inflamação crônica, ela não vai se tornar uma lesão displásica, é realizar uma colonoscopia anual de vigilância, de acordo com o que é visto e com a medicação que está sendo administrada, né? A terapia clínica, né, que é a base do tratamento dessas doenças inflamatórias, ela envolve o uso de 3 categorias de medicamentos. Os aminosalicilatos, os corticosteroides e os imunomoduladores, né? Quando essa terapia clínica não surtiu efeito, ocorre a necessidade de uma indicação cirúrgica, né? Ou então, quando esse paciente apresenta uma colite fulminante com megacolon tóxico, ou um sangramento maciço, ou a doença está em condição intratável, não é possível controlar por medidas clínicas, ou quando ocorre, então, essa displasia, essa alteração celular associada ou não a um carcinoma. E na colite fulminante, né? Vejam como fica o cólon, né? Então, a não retirada ou prolongamento, né, desse quadro, né, que ele vai se manifestar como um quadro infeccioso, febre alta, dor abdominal, sensibilidade, taquicardia, leucocitose, né? Então, é, exige uma internação imediata, com suporte e execução dos exames de urgência, né? E, na ausência da melhora em até 48 horas do tratamento clínico, justifica um procedimento urgente, né? Por quê? Porque a taxa de mortalidade nesses pacientes, eles aumentam 4 vezes com a perfuração colônica, caso aconteça. Então, na colite ulcerativa, de preferência que sejam executadas cirurgias eletivas, né? Com o paciente o mais estável possível, e podem acontecer as protocolectomias totais com uma ileostomia total, terminal, uma protocolectomia total com reservatório ilial continente, essa aqui já caiu muito em desuso, a colectomia total com anastomose ileal de bolsa anal, essa aqui é a que mais se realiza hoje em dia, que é essa técnica aqui, que eu mostrei aqui, como fica. Isso aqui foi tirado do cólon, isso aqui é intestino delgado, e que se faz esse tipo de sutura, né, para aumentar, né, ter um reservatório, né? Colectomia segmentar ou uma colectomia abdominal total. Nos cuidados pós-operatórios,
inicia-se a dieta líquida, né, com progressão da dieta de acordo com o retorno da função intestinal. Em caso de uso de dreno, que deve ser removido após 48 a 72 horas, e o catéter urinário deve ser mantido um pouco mais por conta nos casos que houve dificuldade de dissecção pélvica, tá? Por quê? Porque esse paciente é aquele que eu falei da questão da retenção urinária, né? Ele vai ter, sim, uma retenção urinária e aí vai ter que ficar por um período, né, fazendo essa cateterização. Na colite de Crohn, que é outra doença inflamatória, né? Só que neste caso ela afeta qualquer segmento do trato gastrointestinal, né? Só 15% dos pacientes têm doença localizada, né? Então, é um grupo que nesses 15%, muitas vezes existe um diagnóstico tardio para se conseguir diferenciar entre uma colite de Crohn e uma colite ulcerativa, né? Macroscopicamente é uma inflamação na submucosa, a gente vê várias lesões, né? Nessa foto aqui, que mostra o ilho, por isso sempre as biópsias para distinguir entre colite ulcerativa e colite de Crohn envolve a biópsia de ilho, né, que é mais comum, né, se positivo, para colite de Crohn, né? E aí, só o tratamento para resolver essas lesões. Então, a apresentação clínica é, sim, de um quadro grave. Aqui é um abdômen de um paciente que foi submetido a outra cirurgia, tem diagnóstico de doença inflamatória, e aqui só dava para ver a carapaça e a fístula entérica, né? Que é uma das coisas mais graves que se tem nesse quadro. A tríade dos sintomas no Crohn são dor abdominal, diarreia e perda de peso. Aí, associada a isso, né, por conta da dor, o paciente deixa de se alimentar e entra num quadro de anorexia, pode apresentar febre, né, e alterações orais, né, principalmente úlceras, né, na cavidade oral. Além disso, eles podem apresentar também acometimento em períneo com várias fístulas perineais, né, o que leva a um dos tipos mais graves da doença de Crohn. Aqui a gente consegue visualizar o estreitamento que causa a doença de Crohn. E nesse estreitamento, né, é que muitas vezes se inicia com dilatações endoscópicas, mas quando o paciente não responde, é necessário o tratamento cirúrgico, né? Então, o diagnóstico, ele inicia se diferenciando, então, os dois tipos de doenças inflamatórias, né? A partir de uma combinação de sintomas, avaliação clínica, os exames endoscópicos e os exames radiológicos. Na colite de Crohn, nós temos indicação cirúrgica por conta da intratibilidade, obstrução intestinal causada por a estenose, né? Abscesso. E a estenose, ela vem em decorrência daquelas feridas, né? Que vão cicatrizando e vão estreitando aquele lúmen intestinal, né? A fístula, colite fulminante, um megacólon, um sangramento maciço, a ocorrência de um câncer, ou até mesmo, né? Que o Crohn, ele inicia já desde o comecinho da vida, né? Eu tenho paciente que teve uma colectomia total aos 2 anos de idade, né? Então, começa desde quase o nascimento, né? Então, se houver retardo no crescimento, se opta pela excisão cirúrgica, né? Aqui uma das técnicas onde mostra como é feita essa bolsa ilial, que ela pode ser tanto confeccionada para pessoas que têm essas ressecções pela questão da colite de Crohn ou pela colite ulcerativa, mas mais comum pelo Crohn.
a forma como é feito o grampeamento, né? Colocação do grampeador. E as cirurgias envolvem a ressecção iliocecal, a proctocolectomia total com iliostomia terminal, a colectomia abdominal total com anastomose ilioretal ou iliostomia terminal e a ressecção segmentar do cólon. Hoje se tem muito aquela questão, como tem um avanço grande na parte de medicação, então na parte clínica, se tenta ao, ao máximo não ter muitos procedimentos cirúrgicos para não mutilar aquele paciente, porque às vezes chega no mercado uma droga nova que pode ser usada e aquele paciente tem uma resposta, né? Então, se acometeu, se o cólon todo está irritado, por que que não tira logo? Exatamente por isso, porque pelo avanço, né, científico, nós temos sempre as medicações evoluindo e trazendo qualidade de vida para esses pacientes, que são doenças que ele vai lidar a vida toda, né? E já para uma parte mais final da nossa aula, as neoplasias, né? Então, o adenocarcinoma de cólon em reto está entre os primeiros 5 primeiros cânceres em homens e mulheres. Eu pus os primeiros 5 porque, assim, no homem é o terceiro, na mulher varia entre segundo e quarto, né? Dependendo do ano, a gente vai ver essas alterações, ou seja, ele é um câncer muito prevalente, né? E é um câncer que é possível prevenir, né? Então, na idade mais comum do diagnóstico é em torno dos 50 anos, né? Em mais de 90% dos casos. No entanto, a gente tem muitos pacientes entrando fora dessa curva de idade, tanto que o exame que nos proporciona a identificação de pólipos neoplásicos, que é a colonoscopia, ele já está sendo executado após os 45 anos na população geral, né? Na tentativa de conseguir achar essas pessoas que evoluem para esses cânceres rápidos e obstrutivos, né? Ele tem uma característica hereditária, esporádica e familiar. Vem em decorrência dos pólipos coloretais, né? Que são o quê? Pequenas massas que estão projetadas no intestino acima da superfície do epitélio intestinal. Aí eles são classificados de forma macroscópica como pediculados ou sésseis. Na histologia, quando eles são removidos e são mandados para biópsia, nessa histologia eles podem se apresentar como pólipos hiperplásicos, que são lesões menores que 5 milímetros, pólipos aramatosos, que são vegetações não neoplásicas, e pólipos inflamatórios, que são vegetações que estão em resposta tissular, uma inflamação, uma colite, né, em decorrência de um processo inflamatório. E aí nós temos os pólipos também neoplásicos. A própria definição, quando a gente fala pólipo neoplásico, ela não é uma definição adequada. Por quê? O pólipo, por si só, o nome pólipo, se remete a lesões benignas e não neoplásicas, né? Mas foi algo que ficou e tem ficado na literatura, mas sempre a gente tem que ter em mente isso, que o pólipo é, por definição, benigno, né? Mas ele tem um potencial de se tornar maligno, né? E ele pode ter 3 apresentações, né? De adenomas tubulares, que são a maioria dos adenomas, 75%, que são aqueles que têm uma superfície lisa, consistente, né? Eles podem ser adenomas vilosos, que são 10% dos adenomas, né? Nesses adenomas vilosos nós podemos ter a queixa de diarreia do paciente, uma diarreia aquosa e perda de potássio,
e no adenoma tubuloviloso, que envolve aspectos dos dois adenomas anteriores, né? Então, o que ocorre? Existe uma sequência adenoma-carcinoma. Então, os sinais cumulativos, eles sugerem que há, sim, uma transformação de uma neoplasia benigna em maligna, né, nos pólipos coloretais. E o que fortalece essa linha de pensamento? Que os pacientes com câncer coloretal apresentam pólipos adematosos sincrônicos, então, no intestino, na porção intestinal contrária ao inicialmente encontrado o tumor, né? Histologicamente, existe um espaço de 10 anos para que ocorra essa transformação de benigno em maligno, né? É o que se acredita. Outra coisa importante é que o paciente com polipose adematosa familiar, o PAF, eles apresentam com o tempo esse câncer. E a polipectomia tem sido a forma de tratamento efetiva para a redução desse câncer coloretal, e ela é feita através da colonoscopia. Então, qual é o potencial maligno desses pólipos, né? Então, a gente sabe que 95% dos cânceres coloretais vêm de um pólipo neoplásico. E nisso eles são avaliados na remoção pelo tamanho, pelo tipo histológico, pelo grau de atipia, né? Então, aqueles pequenininhos têm 1% de malignidade, os pólipos de 1 a 2, 10%, e maiores que 2, 50% de chance de malignidade. No tipo histológico, ele pode ser tubular, que apresenta uma chance de 5% de malignidade. Ele pode ser túbulo viloso, que representa 20% de malignidade, e ele pode ser viloso, né? Que aí nós aumentamos essa chance de malignidade para 40%. O grau de atipia pode ser brando, moderado e grave, e de acordo com cada um deles, aumenta também a chance de malignidade. Então, como podem ser retirados esses pólipos? Através de uma polipectomia endoscópica, ou uma polipectomia transanal, se tiver acesso, ou ainda numa colectomia segmentar. Então, a gente sabe que, uma vez que esses pólipos existem ali, nós ainda temos aqueles que são essencialmente malignos, que são os carcinomas, né? E eles são as neoplasias mais comuns do aparelho digestivo, né? Então, entre essa sequência pólipo-câncer, né? Além disso, né, que foi o que a gente falou do pólipo-câncer, nós temos também a questão da doença inflamatória e a genética. Então, aquele indivíduo que tem uma doença inflamatória do cólon, né, ele tem 40% mais chance de desenvolver um câncer coloretal por 25 anos de pancolite, né, de inflamação sem tratamento adequado. E isso aumenta, né, mesmo que o paciente de doença inflamatória, no caso de Crohn, tenha menor risco em relação à colite ulcerativa, ainda assim, quando a gente compara ele à população geral, ele tem mais risco do que a população geral. Genética. Existe essa incidência, né, nos parentes de primeiro grau com câncer coloretal. A transmissão genética pela polipose adematosa familiar, né? E aí nós temos dois tipos de carcinoma coloretal, o hereditário não polipoide e o polipoide, né? E aqui é apenas um quadro que eu pus a foto, que mostra a chance, né, daquele parente próximo, né, que já teve câncer, de aquela família poder ter câncer. No carcinoma coloretal hereditário não polipoide, que é onde fica a síndrome de Lynch 1, né, que é uma herança, é uma patologia de herança autossômica dominante.
com predominância no cólon proximal, né? E também existe um aumento dos cânceres em colo sincrônico, ou seja, eu tenho no colo ascendente, mas eu também tenho uma lesão, por exemplo, em sigmoide, né? Geralmente é uma idade que se inicia precocemente, numa média de 44 anos, tá? Mas a gente tem encontrado pacientes com idades inferiores e um maior risco de câncer metacrônico, né? De metástase. Na síndrome de Lynch 2, né? Além das características anteriores, são pacientes que, além disso, têm outros tipos de câncer: endométrio, ovário, mama, estômago e linfoma. Aqui envolve também uma maior incidência dos cânceres mucinosos e pouco diferenciados. Esse câncer mucinoso é aquele que, na retirada, se ele romper, ele contaminou com câncer a cavidade toda, tá? Então, é um câncer bem difícil de controle, né? E tem uma incidência maior de acometimento também da pele. Na questão dietética, que são os fatores sempre que estão presentes nessa questão de redução de câncer, né? Eu trouxe 4 fatores que estão relacionados positivamente e negativamente ao câncer coloretal, né? Ao carcinoma. Então, sabe-se que as pessoas que consomem muita gordura saturada têm um aumento de risco para câncer coloretal, assim como aqueles que ingerem cerveja. Essa literatura ela aponta isso claramente, eu achei bem específico, né? Então, aqueles que bebem bastante cerveja têm o dobro de risco de um câncer coloretal. Porém, aquelas pessoas que consomem fibras e cálcio, se observa que há uma redução desse câncer em relação a esse tipo de dieta. Então, na apresentação clínica, no câncer de cólon direito, nós vamos encontrar o quê? A queixa de fezes melanóticas, que são as fezes de melena, né? O paciente apresenta uma anemia por deficiência de ferro e é possível palpar à direita uma massa abdominal. No cólon esquerdo, é um paciente que vai cursar com sintomas de alteração dos hábitos intestinais, eliminação de sangue vivo pelo reto e dor abdominal em cólica, né? Então, como que esse paciente pode ser triado, né? Através do exame de reto, podendo ser associado uma sigmoidoscopia rígida para se ver a altura do acometimento naquele intestino, né, até onde é possível ressecar, porque dessa altura depende o tipo da cirurgia que vai ser realizada, né? Pode ser associada a isso uma ultrassonografia endorretal, a colonoscopia mandatória, as radiografias, exames laboratoriais e a tomografia computadorizada. E aí envolve não só abdômen, mas também tórax, para já fazer o estadiamento. Então, no tratamento, vai ocorrer essa ressecção cirúrgica, né? Então, naquelas lesões que são mais altas no terço superior, né, do reto, em torno de 10 a 15 centímetros acima do ânus, é feita uma ressecção anterior baixa. Assim como no terço médio também, uma ressecção anterior baixa. A diferença entre esses dois pacientes no pós-operatório é que um vai apresentar menos complicação em relação a manejo de dor, de continência, do que o outro que é mais alto, né? Já nas lesões de terço inferior, elas sugerem uma ressecção abdômen-perineal, que é a operação de Miles. Pode ser também feito por operações de rebaixamento, mas isso não tem sido tão utilizado. Por quê? Porque a maioria dos pacientes já chegam num T4, né? Uma extensão daquele tumor, né? Comprometimento local, e daí nas operações de rebaixamento, o comprometimento teria que ser só intestinal e não da área adjacente, né? O que diminui a chance
diminui a chance de uma ressecção completa. Pode ser ainda uma ressecção local ou uma fulguração, ou ainda uma radioterapia de contato, né? Tem muitos pacientes que respondem bem à radioterapia de contato, uma remissão completa do câncer. E aí, nas considerações finais, a gente precisa entender aquilo que eu falei para trás, para, por exemplo, o cuidado essencial das estomias é com o enfermeiro, né? Então, eu tenho que entender que aqui eu tenho duas bocas, que eu tenho um bastão de sustentação, dependendo do lado que acomete essa estomia, né? Os cuidados, eles são diferentes. Então, isso é apropriação nossa, né? E também nesses casos, então eu tenho uma paciente imunossuprimida de anos de corticoides, imunossupressores, que evoluiu, então, com HPV, isso é uma lesão subsequente ao HPV, onde inicialmente o tratamento era local, mas não tinha uma resposta, aí houve a necessidade, então, dessa excisão, que é aquela ressecção com fulguração, né? Nos cuidados, muitas vezes não é possível realizar, mesmo a gente ter feito uma demarcação adequada, não é possível a gente eliminar todos os tipos de complicações. Então, a gente tem pequenas separações, né? Entre o estoma e a cirurgia, a gente tem infecções, né? Então, como tratar e resolver isso, né? A princípio, são medidas simples, mas que, se não forem resolvidas, elas se tornam complexas, né? Então, paciente demarcado, bonitinho, evoluiu com infecção em pós-operatório no estômago. A gente sabe que as cirurgias coloretais são em cirurgias contaminadas, né? E esse paciente foi só uma derivação, porque não deu ainda para fazer uma ressecção do tumor. Então, nós temos o quê? Um descolamento quase que completo da alça. É possível resolver sem pôr esse paciente no centro cirúrgico? Né? Então, vamos resolver sem levar esse paciente para o centro cirúrgico. E isso envolve o quê? Trabalho em equipe, né? A equipe está no centro cirúrgico, a equipe está no pré-operatório, a equipe está no pós-operatório. E quando eu falo trabalho em equipe, é em equipe mesmo, envolve todo mundo da equipe, né? Na proctologia, a gente tem uma relação extremamente cordial em relação a isso, né? A gente entra como enfermeiro tanto no pré e no pós-operatório, né? A gente entende pela dinâmica de saber quais foram os procedimentos e a condição clínica que esse paciente entrou na sala, a gente consegue manejar as complicações, que mesmo que a gente tente anular elas no pré-operatório, são passíveis de acontecer pela gravidade dos casos que a gente atende, né, no hospital de base. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, uma pincelada mesmo, tá? Não dá para falar tudo de cirurgia coloretal,